A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 7ª lição do 4º trimestre de 2021. Bem-vindos a mais uma aula sintetizada. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Título da lição: Paulo, o plantador de igrejas. Texto áureo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Verdade prática: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Leitura bíblica em classe: 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 9, Atos capítulo 13, do 1 ao 3, capítulo 16, do 1 ao 5, versículo 9 e versículo 10. Primeiro tópico: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Número 1 do primeiro tópico: Paulo, o desbravador. Número 2 do primeiro tópico: uma gloriosa obrigação. E número 3 do primeiro tópico: plantação de igreja, uma parceria. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Além disso, ele contribuiu grandemente na implantação de inúmeras igrejas, e é justamente por esse motivo que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus queridos irmãos, o trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados. E o apóstolo Paulo tinha esse trabalho como uma gloriosa obrigação. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele mesmo disse: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Meus irmãos, o ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro, fica óbvio que Deus chama um para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar e ainda outros para colher. Mas só Deus, o Eterno, pode realizar o crescimento espiritual da igreja. Aleluia! Segundo tópico: Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Número 1 do segundo tópico: uma igreja missionária. Número 2 do segundo tópico: a primeira viagem missionária. E número 3 do segundo tópico: a segunda viagem missionária. Meus irmãos, em Antioquia havia profetas e doutores. Barnabé, judeu natural da ilha de Chipre; Simeão ou Níger, que era africano; Lúcio era de Cirene, do norte da África; e Manaém e Saulo. E sob jejum, oração e imposição de mãos, Barnabé e Saulo foram consagrados, meus irmãos, e enviados a pregar o nome de Jesus e plantar igrejas. Meus queridos irmãos, em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregam em Chipre, em Antioquia da Psídia, depois em Icônio, Listra e Derbe. Sabe, meus irmãos, implantar igrejas não é fácil, mas o Espírito Santo opera. O Espírito Santo fala aos corações e o Espírito Santo dá o crescimento à obra de Deus. Aleluia! Meus irmãos, na segunda viagem missionária, Paulo visitou essas igrejas que foram plantadas, e em Atos 16, versículo 9, Paulo teve uma visão de um macedônio que dizia para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí entendemos, meus amados irmãos, que quando estamos na dependência do Espírito Santo, aleluia, nossa visão maximiza e a obra é confirmada através de sinais.
A obra também é confirmada através dos prodígios. E a obra ainda é confirmada através das maravilhas. Oh, glória a Deus, aleluia! Terceiro tópico, características de um plantador de igrejas. Número 1 do terceiro tópico, motivado pelo chamado. Número 2 do terceiro tópico, experimentado no deserto da vida. E número 3 do terceiro tópico, a igreja segundo as Escrituras. Meus irmãos, quando somos levados a fazer o trabalho que Deus nos chamou para fazer, esse chamado, meus irmãos, é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios. Assim como Paulo aprendeu no deserto, e o deserto foi sua grande escola de aprendizagem, entendemos também, meus irmãos, que as experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Aleluia! Porque às vezes, meus irmãos, Deus permite certas situações dentro dos seus desígnios para fazer valer a sua vontade soberana. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu quero concluir a síntese desta lição dizendo: não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus, o Eterno, que dá o crescimento e aprova a obra. Aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor.